Existe uma diferença brutal entre estar quebrado e estar em dívida. Estar quebrado é temporário. Estar em dívida é uma guerra que você trava todo dia contra um inimigo invisível que cobra juros enquanto você dorme. E se eu te dissesse que o maior espadachim do Japão feudal, um homem que venceu 60 duelos sem nunca ser derrotado, deixou um código de batalha que resolve exatamente isso? Não é sobre dinheiro. É sobre estratégia de sobrevivência. Antes de revelar o que Miyamoto Musashi faria se estivesse sufocado por boletos hoje, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like para que esse conteúdo alcance quem precisa, e me contar nos comentários qual é a menor ação financeira que você pode fazer hoje, agora, nos próximos 5 minutos. Pode ser transferir R$ 10 para uma conta separada. Pode ser anotar quanto você gastou ontem. Qualquer coisa, escreva aí embaixo. Quando você escreve publicamente, você cria um compromisso, e compromisso é a primeira lâmina que você vai precisar afiar. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1643. Miyamoto Musashi tinha 60 anos e vivia sozinho numa caverna chamada Reigando, nas montanhas de Kumamoto. Ele não tinha dinheiro, não tinha terras, não tinha família esperando por ele. Tinha apenas uma reputação construída em sangue e uma disciplina forjada em décadas de combate mortal. E foi ali, naquele silêncio absoluto, que ele escreveu o Livro dos 5 Anéis, o tratado de estratégia que generais, empresários e mestres de artes marciais estudam até hoje. Mas aqui está o que ninguém te conta. Musashi não escreveu aquele livro como filosofia abstrata. Ele escreveu como manual de sobrevivência. Cada princípio que ele registrou nasceu de situações onde um erro significava morte. E dívida. Dívida é exatamente isso. Um duelo lento, onde cada mês que passa sem estratégia te coloca mais perto da derrota total. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu aquele aperto no peito quando abre o aplicativo do banco? Aquele medo de olhar o saldo? Aquela vergonha de não conseguir pagar uma conta que todo mundo ao redor parece pagar sem esforço? Isso não é fraqueza. Isso é o que acontece quando você entra numa batalha sem treino, sem arma, sem estratégia. E a primeira coisa que Musashi te diria é: pare de lutar sem preparação. Vou te contar a história de um homem chamado Rafael, 32 anos, analista de sistemas, salário de R$ 5.000. Parece confortável, certo? Errado. Rafael devia R$ 43.000. Cartão de crédito, empréstimo consignado, financiamento de carro que ele mal usava. Todo mês, R$ 2.400 saíam da conta dele antes que ele pudesse comprar 1 quilo de arroz. Ele acordava às 3 da manhã com taquicardia. Brigava com a esposa por causa de R$ 10 de diferença no supermercado. Escondia extratos. Mentia sobre promoções no trabalho que nunca aconteceram. Um dia, Rafael encontrou um velho professor de história que havia sido monge zen por 15 anos no Japão. O nome dele era Takeda. Rafael confessou a situação, esperando piedade. Takeda olhou para ele e disse: "Você está lutando como um amador. Amadores entram em pânico. Samurais entram em mushin. Mushin. Mente sem mente. O estado onde você age sem hesitação, sem medo, sem apego ao resultado." Musashi descreveu isso no Livro da Terra. Não pense em vencer. Pense em não perder. Parece simples, mas muda tudo. Porque quando você está em dívida, cada decisão que você toma é contaminada por desespero. Você pega outro empréstimo para pagar o primeiro. Você compra na promoção achando que está economizando quando, na verdade, está gastando dinheiro que não tem. Você foge do problema esperando que ele desapareça. Isso não é estratégia. Isso é pânico. Takeda ensinou Rafael 3 princípios que Musashi usava antes de cada duelo. 3 lâminas que ele precisava afiar todo dia se quisesse sair vivo dessa guerra financeira. A primeira lâmina: Heijōshin, mente cotidiana.
Musashi dizia: sua mente em combate deve ser a mesma que sua mente em paz. Isso significa que você não pode tomar decisões financeiras em estado de pânico. Quando você está desesperado, você aceita qualquer saída. Empréstimo com juros de 8% ao mês? Parece razoável quando você precisa pagar o aluguel amanhã. Mas Heijoshin te força a perguntar: eu faria isso se estivesse calmo? A resposta quase sempre é não. Rafael aplicou isso de forma brutal. Toda vez que recebia uma oferta de crédito, uma promoção, uma oportunidade, ele esperava 24 horas antes de decidir. Só isso. 24 horas. Parece pouco, mas em 3 meses ele evitou R$ 7.000 em compras que teria feito no impulso. R$ 7.000 que teriam virado 14.000 em juros. A segunda lâmina, Kizemi. Pressão pelo espírito. Musashi não vencia duelos apenas com técnica. Ele vencia controlando o ritmo da batalha. Chegava atrasado de propósito para desestabilizar o oponente. Mudava de postura no último segundo. Forçava o adversário a reagir em vez de agir. E dívida. Dívida quer que você reaja. Quer que você pague o mínimo do cartão. Quer que você role a dívida. Quer que você aceite as regras do jogo. Takeda disse para Rafael: você não vai pagar a dívida do jeito que o banco quer. Você vai pagar do jeito que você consegue sustentar. Eles pegaram a lista de dívidas e reorganizaram por uma lógica que nenhum gerente de banco recomendaria. Ignoraram a dívida maior. Focaram na menor. R$ 1.200 no cartão de uma loja. Rafael cortou tudo que não fosse essencial e jogou R$ 400 por mês naquela dívida específica. Em 3 meses, ela sumiu. Por quê? Porque Kizemi não é sobre força bruta. É sobre momentum psicológico. Quando Rafael viu aquela dívida zerar, algo mudou. Ele provou para si mesmo que conseguia vencer. Não importa que ainda devesse 41.800. Ele tinha uma vitória. E vitória gera disciplina. Disciplina gera consistência. Consistência gera liberdade. A terceira lâmina, Sutemi. Descartar o corpo. Esse é o princípio mais radical de Musashi. Ele dizia: aceite a morte antes de entrar em combate. Parece mórbido, mas é libertador. Porque quando você aceita o pior cenário possível, você para de ter medo dele. E medo é o que te paralisa. Rafael tinha medo de falir, medo de perder o carro, medo de decepcionar a esposa, medo de admitir para os pais que tinha falhado. Takeda perguntou: e se tudo isso acontecer? E se você perder o carro, o apartamento, a reputação, você morre? Rafael ficou em silêncio. Então percebeu: não, ele não morria, ele recomeçava. E recomeçar não é o fim. É a única estratégia que funciona quando você já está no chão. Sutemi não é desistir. É desapegar do ego que te impede de fazer o necessário. Rafael vendeu o carro. Um Civic 2019 que ele amava. Quitou R$ 12.000 de dívida de uma vez. Doeu. Doeu como arrancar um dente sem anestesia. Mas no dia seguinte ele acordou sem a parcela de R$ 740. E pela primeira vez em 2 anos, ele respirou fundo sem sentir o peito apertar. Agora, aqui está a verdade que queima. Você não vai sair da dívida com motivação. Motivação é o que te faz começar. Estratégia é o que te faz terminar. E Musashi tinha um sistema para isso. Ele chamava de Heiho. O caminho da estratégia. Não é um plano de 60 dias. Não é uma planilha mágica. É um código de combate que você segue até a guerra acabar. Pesquisadores da Universidade de Tóquio analisaram os escritos de Musashi e identificaram que ele venceu 60 duelos, não porque era o mais forte, mas porque seguia 3 regras que nunca quebrava. Primeira, conhecer o terreno antes da batalha. Segunda, nunca lutar no ritmo do inimigo. Terceira, uma vitória pequena é melhor que uma derrota honrosa. Vamos traduzir isso para a dívida. Conhecer o terreno significa saber exatamente quanto você deve.
Para quem? Com que juros? E qual o prazo? Rafael passou uma tarde inteira fazendo isso. Anotou cada centavo, cada credor, cada vencimento. Doeu ver o número total, mas a dor da clareza é menor que a dor da ignorância, porque ignorância te mantém em pânico. Clareza te coloca em posição de ataque. Nunca lutar no ritmo do inimigo significa que você não aceita as condições que o banco impõe. Banco quer que você pague o mínimo para sempre. Você vai pagar o máximo que conseguir na dívida que você escolher. Banco quer que você pegue mais crédito. Você vai cortar o cartão. Literalmente. Rafael cortou 4 cartões com uma tesoura na frente do Takeda. Parece dramático, mas funciona. Porque enquanto o cartão existe, a tentação existe. Uma vitória pequena é melhor que uma derrota honrosa. Significa que você não tenta pagar tudo de uma vez. Você não pega um empréstimo gigante para limpar o nome. Você escolhe a menor dívida, mata ela e parte para a próxima. Rafael levou 9 meses para zerar as 3 menores dívidas. Somadas, eram só R$ 4.300. Mas cada vez que uma sumia, ele sentia que estava vencendo. E esse sentimento é combustível. Mas atenção máxima agora, porque aqui vem a parte que a maioria das pessoas ignora e por isso falha. Musashi não venceu 60 duelos só com estratégia. Ele venceu porque treinava todo dia, todo santo dia, mesmo quando não tinha combate marcado, mesmo quando estava exausto, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele chamava isso de Tanren, forja constante. Tanren aplicado à dívida significa que você tem um ritual diário, não semanal, não mensal, diário. Rafael criou o seguinte: todo dia, antes de dormir, ele anotava quanto gastou. Não importa se foi 0, não importa se foi 1.000. Ele anotava. Isso levava 2 minutos. 2 minutos que mudaram a relação dele com dinheiro. Porque quando você anota, você toma consciência. E consciência mata impulso. Um neurocientista da Universidade de Stanford, chamado Dr. Andrew Huberman, estudou como hábitos microscópicos criam mudanças neurológicas permanentes. Ele descobriu que ações repetidas por mais de 60 dias alteram a estrutura do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por controle de impulso e planejamento. Traduzindo, quando você faz algo todo dia por 2 meses, você literalmente reconstrói o cérebro. Você não precisa de força de vontade. Você tem automaticidade. Rafael fez isso por 73 dias seguidos. No início, era esforço. No dia 40, era hábito. No dia 70, era identidade. Ele não era mais o cara em dívida tentando se controlar. Ele era o cara que anota tudo. Parece sutil, mas identidade é tudo. Porque identidade define ação. E ação repetida define destino. 6 meses depois, Rafael tinha eliminado R$ 18.000 de dívida. Ainda devia 25.000. Mas algo tinha mudado. Ele não acordava mais com taquicardia. Não escondia mais extratos. Não mentia mais. A esposa perguntou o que tinha acontecido. Ele mostrou o caderno onde anotava os gastos. Ela começou a fazer o mesmo. Em 1 ano, zeraram a dívida. Mas aqui está o que importa de verdade. Rafael não virou rico. Ele virou livre. E liberdade não é ter dinheiro sobrando. Liberdade é não dever para ninguém. É dormir em paz. É olhar no espelho e não sentir vergonha. Agora vem a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Você quer sair da dívida ou você quer continuar fingindo que vai sair? Porque tem uma diferença gigante entre querer e decidir. Querer é passivo. Decidir é ativo. Querer é: eu gostaria de estar livre. Decidir é: eu vou cortar esse cartão agora. Musashi escreveu no Livro do Vento: estude os caminhos de todas as profissões. Ele não estava falando de teoria. Ele estava falando de roubar o que funciona e aplicar na sua guerra. E a guerra contra a dívida?
Essa guerra já foi vencida por milhões de pessoas. Você não precisa inventar a roda. Você precisa seguir o código. Aqui está o código de Musashi adaptado para a dívida. 5 regras. Não negocie nenhuma delas. Regra 1. Conheça o inimigo completamente. Anote cada dívida. Valor exato. Juros exato. Credor exato. Data de vencimento exata. Você não pode vencer o que você não enxerga. Isso leva a uma tarde de dor que te poupa anos de agonia. Regra 2. Escolha o campo de batalha. Você não luta em todas as frentes ao mesmo tempo. Você escolhe a menor dívida e ataca com tudo que tem. Ignora as outras. Paga o mínimo nelas se precisar. Mas joga todo o recurso extra na que você escolheu matar. Quando ela morrer, você parte para a próxima. Isso se chama método bola de neve. Funciona porque gera momentum psicológico. Regra 3. Corte o suprimento do inimigo. Enquanto você tiver acesso a crédito fácil, você vai cair em tentação. Corte o cartão. Cancele o cheque especial. Desinstale aplicativos de compra. Saia dos grupos de promoção. Isso não é radicalismo. Isso é estratégia de sobrevivência. Musashi não entrava em duelo com a espada cega. Você não vai sair da dívida com o cartão ativo. Regra 4. Treine todo dia. Anote seus gastos. Todo dia. Não importa se gastou 0. Não importa se gastou 1000. Anote. 2 minutos antes de dormir. Isso cria consciência. Consciência mata impulso. Impulso é o que te colocou na dívida. Consciência é o que te tira. Regra 5. Aceite a dor do recomeço. Você vai ter que vender coisas. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que admitir que errou. Isso dói. Mas dor temporária é melhor que agonia permanente. Musashi perdeu duelos no treinamento, mas nunca perdeu quando a vida estava em jogo, porque ele aceitava a derrota no treino para garantir a vitória na guerra. Agora, aqui está o que você vai fazer. Não amanhã. Não na segunda-feira. Agora. Pegue um papel. Pode ser um guardanapo. Pode ser a conta de luz. Qualquer coisa. Escreva o nome da menor dívida que você tem. Só o nome. Embaixo, escreva quanto você pode pagar a mais nela esse mês. Pode ser R$ 50. Pode ser 10. Não importa o valor. Importa a decisão. Agora pegue esse papel e cole na geladeira, ou na porta do quarto, ou no espelho do banheiro, em algum lugar que você vê todo dia, porque esse papel é o seu campo de batalha. E todo dia que você olhar para ele, você vai lembrar. Você está em guerra, e guerra não se vence com motivação. Guerra se vence com disciplina. Um pesquisador da Universidade de Oxford, chamado Dr. Benjamin Gardner, estudou formação de hábitos e descobriu que compromissos públicos aumentam a taxa de sucesso em 65%. 65%. Sabe por quê? Porque quando você fala em voz alta, eu vou fazer isso, você ativa um mecanismo psicológico chamado consistência social. Seu cérebro não quer parecer mentiroso, então ele te força a agir de acordo com o que você disse. Por isso eu quero que você escreva nos comentários agora. Qual é a menor dívida que você vai atacar? Não precisa dizer o valor se não quiser. Só o tipo. Cartão de crédito, empréstimo, carnê, qualquer coisa. Escreva. Quando você escreve, você sai da plateia e entra no ringue. E no ringue não tem espaço para desculpa. Rafael fez isso. Escreveu num grupo de apoio financeiro. Vou zerar o cartão da loja em 3 meses. 3 meses depois, ele voltou e postou o print da fatura zerada. 17 pessoas comentaram dizendo que tinham começado a fazer o mesmo. Transformação não é contagiosa. Transformação é permissiva. Quando alguém mostra que é possível, você se dá permissão para tentar. Mas tem uma última coisa que você precisa entender. Musashi venceu 60 duelos, mas ele não venceu todos no primeiro golpe. Ele levou cortes, ele sangrou, ele cambaleou, mas ele nunca caiu. E a diferença entre cambalear e cair
É simples. Quando você cambaleou, você ainda está de pé. Quando você caiu, você desistiu. Você vai cambalear. Vai ter um mês que você não consegue pagar a mais na dívida. Vai ter uma semana que você gasta no impulso. Vai ter um dia que você olha o saldo e quer chorar. Isso não é falha. Isso é o processo. Falha é desistir. Processo é continuar. Takeda disse para Rafael na última conversa que tiveram: samurai não é quem nunca cai. Samurai é quem levanta mais vezes do que cai. Rafael levantou 17 vezes. 17 meses de luta. 17 meses de cortar, anotar, resistir, recomeçar. E no 18º mês, ele estava livre. Hoje Rafael tem uma reserva de emergência de R$ 8.000. Não é muito, mas é infinitamente mais do que os 43 mil negativos que ele tinha. Ele não dirige um Civic. Dirige um Gol 2015 que comprou à vista. Não mora num apartamento de 3 quartos. Mora num de 2. Mas ele dorme a noite inteira. E isso não tem preço. A escolha é sua. Você pode continuar fugindo. Pode continuar pegando empréstimo para pagar empréstimo. Pode continuar fingindo que está tudo bem enquanto os juros corrói tudo que você construiu. Ou você pode pegar um papel agora, escrever a menor dívida e começar a guerra. Musashi morreu sozinho numa caverna, mas ele morreu livre, sem dever para ninguém, sem medo de ninguém, sem vergonha de nada. E deixou um código que atravessou 400 anos porque funciona. Não funciona rápido. Não funciona fácil. Mas funciona. O caminho é antigo. O caminho é doloroso. O caminho funciona. Agora vá e comece. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e escreva nos comentários qual é a menor dívida que você vai atacar nos próximos 30 dias. Eu leio cada comentário, e daqui a um mês, eu volto para ver quem começou a guerra. Até o próximo vídeo.